São Paulo, então Deus que me perdoe, é muito frio mesmo. Mas enfim, esse não é o tema do momento, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, porque a gente está na linha com o delegado Antônio Ricardo, que é o diretor da Delegacia de Homicídios em todo o estado do Rio de Janeiro. Ela tem delegacias espalhadas pelo estado, como a da capital, na Barra da Tijuca, tem de São Gonçalo e Niterói, tem na Baixada Fluminense. E hoje, depois de muito tempo investigando, atrás de fatos, numa segunda fase da operação ou da investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, temos uma operação da Polícia Civil junto com o Ministério Público, levando ao indiciamento da deputada Flor de Lis como mandante do assassinato de seu marido Anderson do Carmo, em Niterói, fato amplamente noticiado pela imprensa em todo o Brasil e que já no começo se suspeitava muito das versões ali colocadas e simplesmente a investigação chega à conclusão do envolvimento de alguns filhos, não só os que já haviam sido presos, como também dela, a deputada Flor de Lis, como aliás muitos desconfiavam, né, no começo, dela como mandante. Essas são as provas aí levantadas, a gente vai conversar sobre isso com o delegado Antônio Ricardo. Delegado, obrigado por nos atender aqui na Band News FM, bom dia. O que os leva a ter a convicção de que a Flor de Lis foi a mandante? O que há de elementos contra ela em mensagens ou em depoimentos para colocá-la como a mandante desse crime? E por que ela teria mandado matar Anderson do Carmo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A investigação chegou a essa conclusão após análise de todo o material que foi apreendido nas buscas que foram realizadas. Essas buscas, elas encontraram equipamentos eletrônicos que foram submetidos à análise pericial. Esses equipamentos eles foram confrontados com as versões apresentadas por esses personagens, não só os que foram presos, que foram indiciados, como também as testemunhas. E a motivação foi por conta da parlamentar estar insatisfeita com a condução da situação financeira do que era feito ali pelo pastor Anderson. E hoje, na manhã de hoje, cerca de 100 policiais e delegados e promotores realizaram essa operação que culminou com a prisão de 7 pessoas no dia de hoje. 7 Nós pessoas, já temos todos 7 eles filhos? capturados e 2 já estavam presos, né? Então, são 9 pessoas, mais os 2 que já tinham sido presos anteriormente, nós chegamos a um total de 11 pessoas envolvidas nesse bárbaro crime. Delegado, Carlos Andreasa falando aqui. Andreasa, só para responder a pergunta do Rodolfo, são 5 filhos na de hoje, 5 filhos, uma neta e a ex-esposa de um PM que estava envolvido. Certo. Delegado, segundo ao que parece, né, considerando que nós estamos numa fase de denúncia, né, apresentação de denúncia, a investigação, portanto, concluída, mas ainda não há réus nesse caso, o direito de defesa assegurado, garantido e tudo mais. Mas o que parece, conforme as suas palavras e o que há na imprensa, é a configuração para esse crime específico do que seria uma organização criminosa, né? Em que teria a deputada Flor de Lis como chefe, como líder, como mandante. O senhor consegue descrever, já que há convicção da parte da polícia para denunciar, consegue descrever como seria esse esquema, como ele se distribuiria, qual seria a capilaridade, quais seriam as funções aí? Há um desenho já para isso, delegado? Nós vamos passar isso na entrevista coletiva que vai ser dada daqui a pouco. Mas pode antecipar para a gente alguma coisa, né? Ela realmente planejou, ela orientou pessoas que prestaram depoimentos, ela simulou provas, ela sumiu com provas, e então realmente nós temos como afirmar que essa parlamentar, ela, de maneira orquestrada, planejou a morte do seu ex-marido. Que coisa impressionante, hein? Ela também responderá por tentativa de homicídio, já que ficou provado que antes desse crime ela já tinha tentado matar o pastor Anderson, né, de forma envenenando a comida dele, a comida que ele consumia lá no dia a dia.
e por isso ela também responderá por tentativa de homicídio. Que isso, hein? Eu não sabia, não tinha saído essa informação de que ela tinha tentado envenenar. Essa informação em primeira mão aqui, dada pelo delegado Antônio Ricardo, de que ela tinha tentado envenenar. Agora, ele, à época dessa tentativa de envenenamento, ele soube ou foi algo que vocês descobriram depois? Porque se ele soube, ele devia já, então, depois dessa tentativa, estar bem preocupado, ressabiado, enfim, com o passo a passo, com o dia a dia ao lado da deputada, ou não? Não, eles não sabiam, mas foi um plano dessas pessoas, né, que foram presas hoje, já estavam tentando tirar a vida do pastor já há algum tempo. E naquele fatídico dia, aconteceu o fato que foi noticiado em toda a imprensa, e é isso. Caramba, felizmente, hoje nós conseguimos finalizar essa investigação, uma investigação extremamente exitosa, é um crime que realmente chama muita atenção por tudo que aconteceu, situações até macabras, né, porque pelo que foi noticiado, que nós também acompanhamos aí nas redes sociais, o casal parecia ser um casal perfeito, com muita harmonia, e nós chegamos à conclusão que não era nada disso. Que impressionante. Agora, com relação ao próprio deputada Flor de Lis, não só depois, em depoimento, disse que percebeu que estavam sendo perseguidos por uma moto, coisa que acredito que vocês tenham comprovado na investigação que não havia, né, com câmeras e tudo mais. Eu lembro de uma história do cachorro, dos cachorros da casa, né, delegado, que no dia, eu acho que vocês descobriram depois que também estavam com algum tipo de medicamento, alguma coisa assim, que eles estavam meio que dormindo no canto, não vieram até o portão da casa quando eles chegaram à noite. Toda uma cena, ela também, quando subiu, ela disse que chegaram de carro na garagem, ela foi subindo na escada à frente e que ele foi fechar o portão e que na hora que foi fechar o portão houve a tal tentativa de assalto, abordagem, que quando ela chegou lá embaixo ele já estava atingido, enfim, ensanguentado e morto. Acredito que também tudo isso, aos poucos, com depoimento, com câmeras, vocês foram tirando a possibilidade dessa versão completa colocada pela deputada, o que foi levando ainda mais ela para dentro da suspeita, né? Sem dúvidas. Essa versão ela não se sustentou, essa versão é completamente fantasiosa, isso não aconteceu, e o que nós chegamos à conclusão foi exatamente isso, né? Uma conclusão estarrecedora, que houve um planejamento para tirar a vida do pastor Anderson, e essa tentativa de tirar a vida dele já tinha acontecido anteriormente, através de envenenamento. Então, realmente é um crime que chocou muito, um crime de difícil elucidação, por conta das provas, do sumiço de provas, e de toda a situação dela ser também parlamentar, mas felizmente nós conseguimos finalizar na manhã de hoje. Esperamos que o parlamento também adote providências no sentido de que ela possa responder realmente esse bárbaro crime presa. Porque tem a dimensão também da cassação do mandato, né? Que é uma coisa que não está ao alcance do delegado. Tem a questão também do parlamento. Delegado, eu quero voltar a um ponto. Desculpa insistir, eu sei que o senhor vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouco, mas estamos falando para milhões de pessoas e os nossos ouvintes estão perguntando aqui. Pergunta para ele, por favor, sobre essa cadeia, né? Está designado aí, segundo a investigação, a deputada Flor de Lis como mandante. Mas há outros envolvidos, filhos, netos. Ainda que o senhor não aprofunde muito, podia dar alguma palavra sobre como funcionava essa cadeia de comando, a hierarquia entre esses agentes para consecução desse crime, delegado? Bom, basicamente ela coordenava as ações no sentido de tirar o pastor Anderson de circulação do convívio deles, né? Isso foram tentando de uma forma que não conseguiram, com o envenenamento, e que culminou com essa morte, né, brutal ano passado.
Então, assim, ela realmente coordenava as ações com apoio dos filhos, né, netos, pessoas próximas, que realmente planejaram essa morte que acabou acontecendo de forma violenta. Eles tentaram matar de uma forma que passasse desapercebida, ou seja, envenenando esse pastor, e no ano passado acabaram cometendo o crime aí de forma violenta, conforme já foi amplamente divulgado aí na mídia. Deixa eu só perguntar sobre a questão da deputada. Como é que fica a situação? Os outros têm aí mandado de prisão. No caso dela, a polícia tem que enviar todo o inquérito, todas as provas para o legislativo, apresentando a eles essas provas e esperando uma tomada de decisão, porque aí nesse caso, então, tem que se procurar a Câmara dos Deputados hoje nesse sentido. Mas o que fez a Polícia Civil? A decisão, a decisão, conforme deliberação do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência determina que essa decisão cabe ao Parlamento. Então, os próprios pares da deputada precisam deliberar. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Aécio Neves. É outro caso, não envolve um crime dessa monta, mas aconteceu isso, né? No passado recente, sobre... Aconteceu na Alerj, com aqueles deputados presos. É o mesmo critério, a mesma jurisprudência aplicada. Então, cabe ao Parlamento decidir. E a forma mais simples de decidir é cassar um mandato, né? Não há outra forma mais clara, mais transparente para que a justiça possa avançar. Mas é muito longo o processo de cassação, né, Andreas? Eles poderiam tomar uma decisão em um curto prazo, por exemplo, sobre permitir a prisão ou não Poderiam decidir, sim, autorizar, independentemente da perda de mandato, num processo paralelo, eles poderiam autorizar, sim, a prisão, qualquer medida cautelar, inclusive a prisão preventiva da deputada. Até porque não tem nada a ver o que ela fez com o mandato dela, né? Também não tem isso, né? Está completamente alheio ao mandato dela, uma situação da vida pessoal. Agora, como é que pode uma mulher com provas, tá certo? Provas aí colocadas, claro, o judiciário analisa, etc., mas provas colocadas de ser mandante, ter tentado antes envenenar o próprio marido. Ela é não só mandante, como orquestrou absolutamente tudo no dia, tudo. Envolveu os filhos, porque um comprou a arma, o outro participou, o outro matou, o outro fez não sei o quê, o outro envenenou, não sei das coisas. Ela fez tudo isso, absolutamente tudo isso, e não pode ser presa. Absolutamente não pode ser presa. Porque é deputada federal, pelo contrário, tinha que ser mais presa ainda por ser deputada federal. O delegado sabe que mesmo que ela tivesse sido pega em flagrante cometendo o crime, para a prisão dela seria necessária o aval do legislativo. Então, nesse caso, isso que eu ia te passar, Antônio. Pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Nós vamos encaminhar... Alô? Oi, sim, estamos te ouvindo. Oi. Nós vamos encaminhar a cópia de toda a investigação, do relatório final e a denúncia do Ministério Público para o Parlamento, e esperamos que o Parlamento tome uma decisão coerente, como foi muito bem colocado aí pelo Andreasa, já que esse crime não tem nada a ver com a atividade parlamentar da deputada. É um crime hediondo, né? Um homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa, e realmente é estarrecedor o parlamento ter uma pessoa dessa comete um crime tão bárbaro nos seus quadros. Nós esperamos que o parlamento realmente tome uma iniciativa aí que venha de acordo com os anseios da sociedade, né? Da justiça, da polícia, do Ministério Público, e realmente, se for caçada, né, que ela responda presa, já que ela, segundo a investigação, é a grande mentora de tudo isso que aconteceu. Queria agradecer o delegado Antônio Ricardo, diretor da Delegacia de Homicídios no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, delegado. Um abraço e boa entrevista coletiva às 10 horas.